Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos de Ideal Espírita, muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e logo depois nós iremos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, amigos espirituais aqui presentes, temos a oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a obra Os Mensageiros. Trabalho esse realizado pelo nosso querido André Luiz, nos mostrando as experiências, os relatos da vida no mundo espiritual. É a fala, Senhor, daqueles que chamamos de mortos, nos falando da continuidade da vida, da condição da vida no mundo espiritual. É um alerta, é um chamado, é uma advertência. Prepara, amado Mestre, por favor, nosso mundo íntimo, para verdadeiramente entendermos, refletirmos, para assim podermos colocar em prática na nossa vida. É em Teu nome, amado Mestre, que todos nós aqui nos encontramos. E te pedimos a permissão e a orientação para mais um estudo que realizamos em Teu nome. Graça te damos, amor de nossa vida. Iniciamos o capítulo 20, onde os nossos viajantes vão ajudar nos serviços do castelo, e eles foram para o exterior do castelo e o André se espanta com quantas coisas para defesa, né? Fosso, pontes, lanças, ponte de acesso, né? E eles perguntam por que tudo aquilo, né? O Alfredo diz que estava sabendo que eles estavam impressionados com a defesa do castelo. E ele explica que são vastíssimas as organizações do mal dos irmãos desencarnados. E que esses irmãos, a maioria, eram perversos e criminosos. Daí a necessidade dessa defesa toda. E ele explicou isso para o André e o Vicente. Então vamos lá. Intrigado com as profundas observações, perguntei. Então vamos ouvir aqui a pergunta de André. Mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui... O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Diferente daqui?
Que vergonhoso, né? Porque somos nós, né, Wesley? Então ele disse, olha, eu entendo esse tipo de segurança toda na Terra, mas, poxa, aqui no mundo espiritual, para que tudo isso, né? Foi a fala dele, né? Na crosta, aqui na Terra, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela supremacia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, ele coloca e ignorante, né? A cooperativa é 1 ou é 2? Há cooperativas para o mal. Cooperativas para o mal. Sistemas econômicos de natureza feudalista. Quem lembra um pouco do feudalismo? Foi um modo de organização social e político baseado nas relações servos e contratantes. Existe isso no mundo espiritual. Lembrando desse espaço aqui específico, tá? Sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, escravização, invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes. Gente, cativeiro, a quantidade de espíritos aprisionados nessas colônias por terem falido, por não ter sido imprevidente, por terem sido imprevidentes. Paixões talvez mais desordenadas que as da terra. Inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade de coloração. As mesmas quedas, uns muito mais intensos e muito mais coloridos, vamos dizer assim. Perguntou ainda André. Mas, e as armas? Acaso são utilizadas? Disse Alfredo, rapidamente, né? Respondeu. Como não? Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Aduziu André sob forte impressão. No entanto, qual o efeito desses projéteis? Respondeu ele, sorrindo. Assustam terrivelmente e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Você vê um militar ali armado, né? O pessoal das Forças Armadas, o fato de estar armado, ele acaba o quê? Intimidando. É verdade? E isso ele disse, olha, assusta esse povo, porque senão eles vão invadir o castelo, né? Então é uma forma de proteção ao castelo. Não estamos aqui para matar, nem matar, né? Porque espírito, né? Nós não estamos aqui para exterminar ninguém, apesar de que ele diz que são projéteis elétricos, né? Então ele emite algum tipo de energia aí que deve dar um choque, alguma coisa parecida. Mas eles não estão ali para exterminar ninguém, eles estão ali para assustar e manter, como a gente diz, a harmonia, vamos dizer, não seria a harmonia, a ordem do ambiente. Obrigada. Tornei a interrogar. Mas apenas assustam? Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou. Poderiam causar a impressão de morte. Olha que coisa interessante. Eles podem sentir que dá a impressão realmente de que estão morrendo, né? Morri de novo, né? Morri de novo, a pessoa.
exclamou André com insofreável espanto. Que diz? O administrador meditou alguns instantes, né? E ponderando, talvez, a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando os mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem por meio de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que, nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto, para obter o corpo físico, almas há que trabalham, por vezes, durante séculos. Gente, tem tanta informação aqui dentro e eu vou pedir da espiritualidade que nos inspire realmente, porque são abordagens que falam de um mundo espiritual, que a gente fica tateando. Eu estou encarnada, então fica mais difícil. Mas vamos ver até onde a gente dá conta. Então, e aí, vai morrer? Vão desencarnar? Já estão desencarnados, né? Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. O corpo já foi, então que a gente possa matar aí desencarnar aí os pensamentos, né? As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas, então, as criaturas que estão no mundo espiritual, mas que estão agarradas às impressões físicas, impressões aí na condição de sensações, estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Qual é o veículo de manifestação dele no mundo espiritual? Perispírito. Então ele diz assim: as criaturas que se agarram aqui no mundo espiritual as impressões físicas, né? As impressões físicas estão sempre criando uma densidade para os seus veículos de manifestação. Então, mais denso fica o corpo perispiritual. Então, apesar deles estarem já na condição de espírito e não mais no corpo orgânico, físico, o corpo perispiritual deles se torna tão denso como se fosse um corpo orgânico. Por isso, às vezes, a dificuldade deles entenderem que já estão desencarnados. Por isso que eles carregam as necessidades físicas e fisiológicas mesmo. Porque é denso demais o corpo. Mas é denso por quê? Porque eles se agarram às impressões físicas. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Então, enquanto um agarrado às coisas da terra fica cada vez mais denso, né? A densidade fica maior, aqueles que já estão se vinculando com o mundo superior, né? Vinculados já. Como seria isso, tia? Explica pra gente isso de uma forma assim prática do dia a dia. Tente viver muito mais a vida do espírito do que a vida da carne. Tente valorizar muito mais a sua condição moral do que a sua personalidade. Tente se espiritualizar mesmo estando no corpo físico. Isso você está exercitando a se vincular com atmosferas, com campos, com espíritos mais elevados. Agora, viver na Terra e fazer o que todo mundo faz, isso não nos torna melhor.
sempre purificando. Então ele diz assim: da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando. Se está purificando é porque não era puro, está no processo de purificação. Está purificando o quê? O corpo perispiritual. E lembrando que o corpo perispiritual, ele é o modelo organizador biológico. Lembra que o corpo perispiritual, ele fala da minha condição de espírito. Todos nós temos essa identidade. O nosso corpo perispiritual, ele fala, ele nos apresenta. Aqui na carne física, a gente pode disfarçar e tentar enganar os encarnados. Mas os desencarnados, a gente não consegue enganar. Por quê? Porque nosso corpo perispiritual fala de quem somos. E é levando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo. Eles expulsam através da vibração do medo. Mas poderiam causar, esses projéteis poderiam sim causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes, menos adiantados no caminho da vida. Então, é interessante, uma vez atingido, como o corpo não é denso demais, e poderá sim dar a sensação para eles de morte. Lembra que nós estamos aqui, esse castelo, ele é praticamente na terra. Ele é na terra, na verdade, porque ele é na crosta. Está aqui, paralelo. Quantas colônias dessas nós não vamos ter paralelo? A gente estudando os Missionários da Luz e as obras de André Luiz como um todo, eles falam da densidade do nosso planeta, que não é fácil. Viver aqui é uma loucura tamanha. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Porque é verdade, né? A gente não continua vivo? É uma pura impressão. Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Você deixa de enxergar a pessoa, se torna invisível, mas a pessoa está viva. Com os mesmos sentimentos, com as mesmas vontades, com tudo. Invisibilidade igualmente pura impressão. Ninguém desaparece, né? O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos queimatos, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias. Olha que interessante isso aqui. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera, qual é a esfera? Física ou espiritual? Espiritual. O corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias. Qual é esse corpo denso modificado? E ele pode ressurgir. Ressurgir é o quê? Aparecer. Sair a sensação de morte, como se ele tivesse ressuscitado. Reviver? Como se tivesse dar a sensação de morte aí no outro dia. O corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Dele o quê? Do corpo. Daí ele chama de matéria mental. Que é aquilo que eles vão chamar depois também de corpo mental. A produção dele. Enquanto que, para obter o corpo físico, há almas há que trabalham, por vezes, durante séculos, né, para reorganizar. O processo da reencarnação, a preparação do corpo, como ele diz aqui, às vezes isso demora séculos, a preparação.
Vicente e eu caláramos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, alguém conhece aqui a do hindu e a da serpente? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou: Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas, desde então, começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, os homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou a visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Ou seja, temos que deixar de nos proteger? Não. Manso como uma pomba, prudente como uma serpente, né? É a fala do nosso Senhor Jesus à humanidade. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: Creio que a fábula dispensa comentário. É verdade, porque quando nós estamos em contato com o Espiritismo, com o Evangelho do nosso Senhor Jesus, nós carregamos uma grande dificuldade. A gente tem quase certeza que ser cristão é ser idiota, ser tolo, ser passivo, ser conivente, não emitir opinião nenhuma, concordar com tudo, anuir com tudo, e simplesmente se jogar no chão e dizer: podem pisar em mim, eu não vou reagir. E não é isso. Então, a gente vê que a posição do verdadeiro cristão é essa aqui que ele disse, que eu achei tão lindo quando ele disse assim: olha, mas minha irmã, houve engano de tua parte, aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos.
E então é aquele movimento da gente se aperceber. Então, aonde você está inserido? Com quem você está inserido? Com quem você está lidando no dia a dia? A gente não pode ser tolo. A gente não pode achar que todo mundo é bonzinho. Não é. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Espíritos perversos estão encarnados. Espíritos medianos estão encarnados. Espíritos em lutas estão encarnados. E isso nós temos que estar muito atentos para nos defendermos contra o mal, que não está ali, está aqui, está em torno, está em todos os lugares. Então a fala do nosso Senhor: seja manso como uma pomba. Não seja aquele que vai buscar, que vai criticar, que vai arrumar confusão, que vai fofocar, que vai denegrir, que vai trair, que vai roubar. Não seja aquele, aí lembro muito do professor Allan Kardec: discutiremos, mas não disputaremos. Então não seja esse. E lembro do nosso Senhor Jesus: fuja das contendas. Isso era uma orientação constante na obra Paulo Estevam. Então, seja manso como uma pomba, mas seja prudente. Observa as pessoas que estão convivendo contigo, observa os convites, observa o meio, observa, para que você depois não venha a chorar copiosamente pelas decepções e pelas dores vividas. Então esse é o convite. Eu adoro essa fala aqui, eu já não lembrava mais assim os detalhes, né? Mas assim o tema central era esse, né? Você não pode, em hipótese alguma, deixar de se defender contra os maus e jamais venha perseguir aqueles que estão fazendo o bem. Não é verdade? Foi bom, gente? Nós não vamos adentrar no próximo capítulo, será o nosso estudo do nosso próximo encontro, capítulo 21, intitulado Espíritos Dementados. São lições grandiosas também dentro desse capítulo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Como seria isso, tia? Explica pra gente isso de uma forma assim prática do dia a dia. Tente viver muito mais a vida do espírito do que a vida da carne. Tente valorizar muito mais a sua condição moral do que a sua personalidade. Tente se espiritualizar mesmo estando no corpo físico. Isso você está exercitando a se vincular com atmosferas, com campos, com espíritos mais elevados. Agora, viver na Terra e fazer o que todo mundo faz, isso não nos torna melhor. Sempre purificando, então ele diz assim: da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando. Se está purificando é porque não era puro, está no processo de purificação. Está purificando o quê? O corpo perispiritual. E lembrando que o corpo perispiritual, ele é o modelo organizador biológico. Lembra que o corpo perispiritual, ele fala da minha condição de espírito. Todos nós temos essa identidade. O nosso corpo perispiritual, ele fala, ele nos apresenta. Aqui na carne física, a gente pode disfarçar e tentar enganar os encarnados. Mas os desencarnados a gente não consegue enganar. Por quê? Porque nosso corpo perispiritual fala de quem somos. Ou seja, temos que deixar de nos proteger? Não. Manso como uma pomba, prudente como uma serpente, né? É a fala do nosso Senhor Jesus à humanidade. E isso nós temos que estar muito atentos para nos defendermos contra o mal, que não está ali, está aqui, está em torno, está em todos os lugares. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agora só nos resta agradecer. E eu tenho um irmão aqui ao meu lado que adora orar, é o Wesley. E ele vai ter a honra de fazer a nossa prece de encerramento. Foi bom, gente, o estudo? Deu pra gente aprender? Quantas lições, né, com o senhor Alfredo? Então vamos envolver o nosso irmão Wesley para fazer a nossa prece de gratidão. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por todo este banquete que o Senhor nos deu agora, por todas essas lições
que possamos refletir em nossas vidas este estudo de hoje. Possamos compreender que, encarnados aqui na Terra, temos obrigações, temos deveres, temos que estar atentos a todo o investimento do mal, atentos para que não caiamos nas armadilhas de lobos, que possamos manter a boa vontade firme do propósito de seguir o caminho reto. Sei que é difícil, mas temos que nos esforçar. Obrigado, querido Pai, pela sua bondade e justiça infinita para com todos nós. Mesmo espíritos imperfeitos que ainda somos, o Senhor nos dá a oportunidade do dia seguinte, a oportunidade da encarnação, a oportunidade do estudo, do aprendizado e do trabalho no bem, para que possamos não cometer mais os erros do passado, e sim galgar um novo caminho de hoje em diante. Graça te damos, que assim seja.